Continuando nossa aula, a aula de hoje será sobre desenvolvimento e otimização de modelos dinâmicos. Bom, avançando na aula, esse é um problema bem tradicional de programação linear, onde a semana seguinte depende da semana anterior. E nesse caso, chamamos esses problemas de problemas dinâmicos ou problemas multiperíodos. Não confundindo que dentro da pesquisa operacional também é programação dinâmica, que não veremos por enquanto, ok? Avançando no exercício, aqui nós temos a formulação matemática na forma algorítmica do problema. O que acontece ali? É um problema onde se produz barcos, veleiros, né, em 4 trimestres. Entretanto, pode-se produzir de forma extra, ou seja, pagando a mais, e também estocar. Esse T menos 1 aqui significa o seguinte: no caso que nós estamos vendo a parte de estocagem, que o estoque da semana 2, por exemplo, é o que ficou estocado na semana 1, mais o que foi produzido na semana 2, menos o que foi distribuído. Ok? Então, de uma forma, vamos ir para a forma mais amigável. A função objetiva é uma função de minimização de custo total. Por exemplo, na forma amigável, chamamos os F1 até o F4 de de fabricação. E os 400 aqui refere-se ao custo de fabricação desses produtos. O E1 até o E4 é a produção de forma extra, ou seja, exigindo horas extras, e tem um custo de 450. Caso a empresa decida estocar, a variável A1 até A4 refere-se ao custo de estocagem, que tem um valor de R$20, ok? Continuando, há algumas restrições, ou seja, a empresa pode fabricar até 40 veleiros em cada trimestre. E aqui nós temos a parte, no caso, multiperíodo. No trimestre 1, nós temos o que foi fabricado no trimestre 1, mais o que foi fabricado no trimestre 1 de forma extra, menos o que ficará estocado nesse trimestre, é igual a 40 menos 10. Esse menos 10 aqui está vindo do enunciado do problema, onde há em estoque 10 unidades. Ok? Na semana 2 nós temos aqui o que foi fabricado na semana 2, mais o que foi fabricado utilizando horas extras, ok? Mais o que foi armazenado na semana 1, está vendo aqui? Agora ele está aqui, menos o que será armazenado no trimestre 2, desculpa, é trimestre, não semana, igual a 60, que é a demanda do trimestre 2, ok? Na semana 3 nós temos o que foi fabricado nessa semana, mais o que será fabricado de forma utilizando horas extras, mas o que foi armazenado na semana 2, está vendo aqui? Agora ele está aqui, menos o que será armazenado na semana 3, que é igual a 75, que é a demanda dessa semana. Ok? E finalmente, no trimestre 4, nós temos o que foi fabricado nesse trimestre, mais o que será produzido utilizando horas extras, mais o que será armazenado, o que foi armazenado na semana 3, está aqui, ok? Menos o que será armazenado nessa semana, igual à demanda desse último trimestre. E logicamente nós temos aqui a restrição de não negatividade, ok? Avançando, vou abrir aqui o Gantt para ficar mais fácil, ok? Então aqui nós temos um diferencial em relação
problema anterior, que vamos trabalhar com a função aliás. O que é essa função? É uma função também que mostra que há dentro de um certo conjunto, há elementos daquele conjunto. O que é isso? Em outras palavras, vamos ter que ter produção extra, tá certo? Só que essa produção extra ela refere-se ao trimestre. Então vamos chamar aqui de T, que vai vir daqui, vírgula, T extra. Esse T extra aqui é um outro conjunto que não necessariamente todos esses elementos que estão nesse conjunto T devem conter nesse elemento T extra, tá ok? E um outro, aliás, aqui é em relação aos estoques. Ou seja, no caso a empresa venha a estocar, que também pertence ao índice inicial T, que é o T trimestre. Ou seja, então, recapitulando, a função aliás é uma função também de conjuntos. Ou seja, esse estoques aqui, ele é um conjunto que pertence ao conjunto principal T. E não necessariamente todos esses elementos de T devem conter nesse subconjunto estoques. Ok? Avançando no problema, agora vamos escrever os parâmetros. Nós temos aqui, vamos chamar de demanda, que pertence ao conjunto T, ou seja, a demanda em cada um dos trimestres, escrevemos aqui. No trimestre nós temos uma demanda de 40, no trimestre 2 uma demanda de 60, 75 e 25. Depois nós temos a produção, ou seja, a capacidade de produção, ou seja, qual é a capacidade que a empresa tem em produzir sem precisar de horas extras. No caso, a empresa, nos 4 trimestres, ela pode produzir, no máximo, vocês podem ver aqui, 40 veleiros, ou 40 barcos. E aqui nós começamos a trabalhar com a table, porque fica mais fácil de visualizar. Vamos chamar essa matriz M, que pertence tanto ao conjunto T quanto ao conjunto I. Lembrando que I são os produtos, só tem um, que é veleiros, e T é o conjunto dos trimestres, certo? Que vai de T1 a T4. Lembrando que esse asterístico mostra que é uma sequência, ou seja, tem T1, T2, T3, T4. Uma outra forma de fazer é isso aqui, ó, vírgula, T2, vírgula, T3, tá certo? Que é a mesma coisa disso aqui. Então vamos avançando. Aqui nós vamos utilizar, no caso aqui, a mão de obra para fabricação é de R$400 em cada trimestre. E aqui nós começamos a trabalhar com aquele subconjunto do T extra, certo? Vamos chamar uma outra table, chamar essa matriz extra, que pertence àquele subconjunto T extra, ou seja, qual é o custo de produção utilizando horas extras. Em cada um dos trimestres, o custo é de 450. Recapitulando, lembrando que quando se trabalha com tables ou tabelas, o T extra, como é o primeiro que aparece aqui, ele sempre vai vir aqui em forma de coluna. E o I, que é o segundo, vai vir aqui em forma na linha, ou aqui na parte superior.